Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas a gente está começando agora mais uma temporada aí de aulas para concurso público e ou processo seletivo, né? Como essas aulas vão ficar disponibilizadas no meu canal do YouTube, é claro que esse português é um português só, né? E vai ficar aí disponível aí escrito, né? Qual é o nosso conteúdo que pode ser usado para outros concursos. Mas nosso foco aqui hoje é o processo seletivo da assistência social de Três Rios. Como eu já gravei um vídeo explicando, esmiuçando, né, mais sobre o processo seletivo, esse vídeo ainda vai para o meu canal depois. Eu não vou ficar aqui falando sobre ele, né? Mas, como o vídeo de português vai ser lançado primeiro, vai ser lançado no YouTube, nós hoje, dia 12 de julho, nós temos ainda 3 dias pela frente para fazer as inscrições. Então, vamos se inscrever. Lembrando que são oportunidades de emprego, são 9 vagas aí que são necessárias, né, temporárias, para que você entre aí e garanta aí seu emprego, tá bom? Como é prova, né, gente? A gente sabe que é uma oportunidade para todo mundo. Então, a gente está aí falando, começando a nossa aula, tanto para o cargo de auxiliar de cuidador social, quanto para técnico de nível médio social, tá? E a aula de hoje é compreensão e interpretação de textos. Compreensão e interpretação de texto, chave para o sucesso em concurso e processos seletivos. Compreender e interpretar é fundamental para quando você está lutando por uma vaga. Seja ela no concurso público, num processo seletivo, a gente precisa ter ciência do que a gente está lendo e como nós estamos lendo, tá? Em prova de concursos públicos e processos seletivos, a habilidade de compreender e interpretar textos é uma das competências que são mais cobradas. Então, independente de banca, tendo língua portuguesa ali, você vai ser cobrado, né, de interpretação. Sempre vai ter um texto voltado para ou falando sobre algo, né, que é geral no Brasil, ou a minha aposta aí que seja algo voltado para a nossa cidade, né, um texto mais genérico da nossa cidade. Como ele é uma das competências mais cobradas, né, porque você vai compreender e interpretar não só lendo o texto na prova de português, mas também nas questões, né, das outras técnicas. Por exemplo, as outras matérias. Matemática tem questões. E ela precisa ir, né, na hora que você lê, ser interpretada para entender o que está pedindo, qual é a matéria que está cobrando. Não vai vir ali mastigado para você. E aí, você sabendo compreender e interpretar, você vai conseguir chegar aí numa resposta, tá? Entender com clareza o que está escrito e saber extrair o sentido correto das informações é algo que cada candidato precisa saber. Então, não importa, né, se você está competindo aí para ensino médio ou para ensino fundamental. Você precisa saber interpretar o que está escrito. E mais, né? Precisa saber extrair sentido correto. O texto vai te dar várias informações, né? A gente sabe aí, quando a gente está aí no fundamental, que o professor começa a pedir a gente para escrever textos, que o texto precisa ser escrito com, né, passo a passo. Por exemplo, um texto narrativo, né, se você vai escrever uma notícia, por exemplo, ele precisa começar ali com a manchete, ele precisa ter, né, um subtítulo ou não. O primeiro parágrafo precisa ter a lead, e aí, dentro dessa lead, vai ter as principais fontes, né, do que vai ter na notícia, e depois, né, nós temos o corpo do texto. Então, é claro que a gente não precisa gravar aqui essa estrutura sendo uma estrutura de notícia, mas é importante a gente saber que cada texto tem sua estrutura. A redação, ela tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Também é um tipo de texto. E aí a gente vê que tem camadas, né? E a partir do momento que a gente vai lendo, a gente vai entendendo o que aquele texto quer passar para a gente, tá?
E aí, quando a gente sabe extrair esse sentido correto das informações, nós temos o diferencial entre uma resposta certa e uma errada. Por quê? Porque ali, às vezes, vai ter uma inferência, né? A gente vai, essa inferência, né, que é retirar um sentido do texto que não está explícito, que nos ajuda ali a responder aquela alternativa, de entender aquela alternativa. Porque às vezes você fica assim, eu estou entre a C e a D, mas por que você está entre as duas? O que aconteceu ali naquele seu processo que você chegou a esse momento? Então, nós temos que pensar, né, direito, entender o que o texto está passando para a gente, compreender o que o texto está falando, para que a gente tente, né, não ficar nessa, essa, é aquela, é essa ou aquela, e aí a gente entender que a resposta correta sempre vai estar ali se referindo ao texto, tá? Principal diferença entre compreensão e interpretação de texto. Apesar de estarem diretamente ligadas, a compreensão e interpretação são ações distintas no processo de leitura. A compreensão, ela sempre vai ser o primeiro passo. Então, você vai decodificar e entender o que está sendo transmitido de maneira objetiva. Ou seja, você vai identificar ideias principais, informações explícitas, intenções diretas do autor e o assunto central do texto. Então, eu sempre falo que é aquela primeira leitura que você faz sem compromisso, né? Porque você está conhecendo aquele texto. E eu sempre falo, depois que você faz, isso é dica minha para concurso, tá, gente? Depois que você faz essa primeira leitura, lê também as questões sem responder. Só vai lendo as questões para depois você voltar no texto para uma segunda leitura mais profunda. Que aí a gente já vai para a interpretação de texto. A interpretação de texto, ele vai além da simples leitura. Ele vai envolver raciocínio, análise crítica e o uso do repertório pessoal do leitor para tirar conclusões, relacionar informações e até inferir significados não ditos claramente. Interpretar exige que o leitor pense, reflita, questione, entenda os efeitos de sentido provocados pelas palavras e pela estrutura textual. Então é aquilo, você leu uma primeira vez, você viu o que o texto está querendo dizer, lê as questões referentes a esse texto, tenha em mente o que as perguntas querem que você responda, não responda ainda, não peque. Esse processo seletivo, por exemplo, é algo que tem quase todas as provas, vai ter também 3 horas de duração. 30 questões, então a gente consegue aí, né, dividir bem esse, né, 3 minutos para cada questão, por aí, lembrando, né, que a gente sempre tem que ir nas questões que a gente tem mais dificuldade primeiro, tá? E aí, depois dessa leitura, né, sem compromisso, você começa a fazer essa interpretação de texto. A interpretação de texto, gente, ela é muito importante, porque ela sempre vai ir além. Então, você vai ter que ali pegar todo o seu repertório cultural que você tem. Quando a gente pensa, né, em uma simples leitura, a gente sabe, né, que hoje, com o advindo do celular, né, que a gente tem textos mais rápidos, né, a gente tem aí o Twitter, que é algo que se tornou, né, uma febre, você escrever em poucos caracteres, mas pensa, a gente precisa, né, hoje, ter também aquela leitura que ela é mais profunda. Porque senão a gente não faz prova, não faz concurso, né? Eu acho que isso ainda é uma cobrança muito que muitos professores de língua portuguesa fazem, né? Aquela cobrança de que o aluno tenha raciocínio, análise crítica, gente. Análise crítica é muito importante para a prova de concurso. Se a gente pensa em concurso, a gente tem que pensar em sempre ler levando aquilo com a gente. Quando você aprende na escola, você aprende também
com o seu professor, com o seu colega, e tudo isso te leva a ter uma interpretação de texto. Então é aquilo, né? Você lê aquilo que te ensinaram, você interpreta aquilo que te ensinaram. Por quê? É isso, você tem um repertório pessoal. Às vezes eu estou falando aqui para vocês que eu, Leonardo, né, na hora de fazer um concurso, eu leio o texto, depois leio as questões para depois ler o texto novamente. Você já ouviu isso de alguém. E aquilo vem em você, poxa, eu já ouvi isso também de outra pessoa. Então, isso que é ler, que é entender com repertório, né? Usando o repertório. Então, voltando aqui, falando sobre a compreensão, que vai ser decodificar apenas, né? O que a gente está lendo e o que está sendo transmitido, entender o que está sendo transmitido, né? Pensar, né? O que, que o texto quer falar para mim? E depois, né, numa segunda leitura, a gente interpretar. Então, é preciso que a gente interprete, né? E esse edital, né, do processo seletivo, ele está pedindo exatamente isso, né? Então, a gente vai envolver o nosso raciocínio, vai envolver análise crítica, nós vamos usar o nosso repertório pessoal. A gente precisa ter em mente que, com essa leitura mais aprofundada, a gente vai estar interpretando. Então, a gente precisa pensar, refletir, questionar e entender tudo que o texto quer passar para a gente. A importância dessas habilidades. Opa. Em provas. Muitos candidatos, né, acabam achando aí que o português em concursos vai se resumir à gramática. Mas a gente tem uma nova realidade aí, tá? Que é a maior parte das questões envolvendo compreensão e interpretação de textos diversos. E aí existem muitos tipos de textos. Textos jornalísticos, literários, publicitários, infográficos, tirinhas, cartas e até mesmo trechos de leis ou editais. Essas questões não testam apenas se você leu, mas como você leu. Elas exigem atenção ao contexto, aos detalhes, às palavras-chave e à forma como o autor constrói a sua mensagem. Então a gente precisa estar atento aí ao texto e, né, quem você está lendo o texto da onde, né? Presta atenção ali, é um texto de jornal? É uma resenha crítica? É uma redação do Enem, nota 1000? A gente tem esses tipos de textos aí diversos. Às vezes vem um texto narrativo, né? Uma história contada por alguém, um pedaço de um poema. O que, que a gente está interpretando ali, né? Então, a gente vai ter esses tipos diversos de textos dentro de concursos públicos, né? E aí, você vai ter as questões. E essas questões, elas não vão testar apenas se você, não vão dizer ali, você não vai conseguir responder elas apenas por ter lido. Você vai precisar entender a questão da forma que você leu, né? Então, você precisa ter atenção, você precisa ter atenção aos detalhes, ao contexto, às palavras-chave e à forma como o autor constrói a sua mensagem. Então, a gente precisa entender aí o que, que é o texto, como que ele está vindo, né, para a gente. E assim, texto, gente, ele é mesmo uma coisa que é construída não só pela gente, né? Então, o autor constrói com todo o repertório que ele tem e a gente lê com todo o repertório que a gente tem. É engraçado isso, né? Porque é um texto que ele vai ser diverso. Ele é um texto que ele vai ter mais de entendimentos. Então, ter uma leitura crítica, uma leitura, né, que ela precisa, né, entender, eu acho que é importante aí a gente focar nessa interpretação. Seja textos de português, seja textos de matemática, seja textos aí do conhecimento específico, de qualquer forma, tá? A gente vai ter aí que pensar, né? Que tipo de leitura eu estou fazendo? Será que eu estou só compreendendo ou só interpretando? Então a gente precisa ter noção enquanto isso, tá? Por que, que essa leitura ela é indispensável? Então a melhor forma de desenvolver a interpretação de textos é sem dúvida lendo com bastante frequência.
Eu sei que o tempo está curto, nós temos pouco tempo, mas agora é o momento de você sentar e ler textos, tá? Pega aí o Jornal Entre Rios, pega aí a parte de notícias do site da prefeitura, ampliem o vocabulário de vocês, leiam mais coisas, né, sobre a cidade, entendam também, leiam um texto sobre o que é assistência social, como que ela funciona, o que é o meu cargo. Isso é muito importante para que você desenvolva seu raciocínio, fortaleça a argumentação e treine a sua mente para identificar padrões de linguagens, tá? Por quê? Todo texto tem uma intenção. É importante que a gente entenda isso. Todo texto, ele vai ter uma intenção. E aí, quando a gente pensa, né, que a gente está lendo somente por ler, a gente acaba, né, esquecendo que o autor, ele quer convencer a gente de alguma coisa. E aí a gente perde, né? A gente perde aí, às vezes, uma ideia que seja mais complexa, porque quando você lê só compreendendo, você acaba perdendo. E aí a gente precisa entender que essa interpretação, essa leitura crítica, ela faz parte aí de como você faz, né, esse processo, né, de como você faz essa prova, tá? Então, muito importante, dica, dica aí para que vocês façam uma boa prova de português. Tanto processos seletivos quanto concursos, eles têm aí essa parte de querer que vocês desenvolvam, né, essa parte mais aprofundada. Então, a gente, lembrando, textos também possuem intenção. Então, não é só uma informação que está sendo passada. Ele, às vezes, está tentando te convencer de algo. E quando você consegue interpretar a fundo e entender o que esse texto está falando, ele, né, se torna um texto mais aconchegante de ser lido. Porque aí você entende, né? Você interpreta mesmo de verdade. E isso é importante, tá? Eu acredito também que todo texto, ele tem, além da intenção, né? Ele tem aquilo que o autor não quis passar de imediato, né? Eu não coloquei aqui no nosso documento, mas a gente tem as que a gente pode chamar de inferência. E a inferência, ela vai ser aquilo que a gente tem que interpretar mesmo, tá? E interpretar, né, nas entrelinhas. Você lê o que o texto quer falar. A intenção do texto é uma coisa que a gente pega pela inferência. Então, tudo isso que eu falei, a gente só vai conseguir fazendo uma interpretação, tá? Então, aqui, agora no documento, eu trago 7 práticas para se preparar melhor. Então, eu vou passar por elas rapidamente e depois eu volto para falar de cada um. Então, 7 dicas práticas aí para se preparar melhor, tanto para concurso quanto para processo seletivo, quando a gente fala de interpretação de textos. Lê o texto por completo, com atenção e sem pressa. Releia e destaque palavras desconhecidas ou termos técnicos. Substitua as palavras difíceis por sinônimos. Isso vai te ajudar ali a entender o que o texto quer falar. Tentar resumir cada parágrafo com as suas palavras. Crie perguntas e responda com base no texto. Observe os recursos linguísticos usados pelo autor. E, né, claro, quando você estiver estudando e tiver tempo, reescreva aquele texto com suas palavras, né? Tente reescrever aquele texto sem mudar o sentido. Isso é uma forma poderosa aí de você conseguir compreender e interpretar o texto, tá? Que é o que a gente precisa quando a gente lê um texto, tá bom? E agora eu vou falar aí sobre cada uma. Essa primeira, por exemplo, leia o texto por completo com atenção e sem pressa. No primeiro contato, a gente precisa entender o assunto geral, o tom do autor e qual que é o propósito daquele texto, tá? Se ele quer informar, convencer, relaxar, criticar. Uma leitura rápida, muito rápida, né? Além dessa primeira leitura,
acaba podendo fazer você perder detalhes importantes. Então, a gente precisa ter um olhar, né, geral nessa nossa primeira leitura. Pode até ser uma leitura rápida, gente, mas eu preciso que você volte nesse texto depois para uma leitura mais aprofundada. Apenas a leitura rápida vai acabar fazendo com que você não entenda sobre o assunto. Releia e destaque palavras desconhecidas ou termos técnicos. Anote e sublinhe tudo que parecer confuso, tá? Não tente adivinhar o sentido das palavras. Use o dicionário. É claro que é quando a gente está estudando, tá? Lá no concurso, infelizmente, pulem essas palavras, não fiquem noiados, tentem lembrar na sua mente, mas se você não lembrar, tenta focar no que as questões estão dizendo. Então, às vezes, no meio do texto tem uma palavra que eu não conheço. Mas quando eu li as questões, falou sobre essa palavra? Não falou? Segue o baile, tá bom? Mas a gente precisa aumentar o nosso vocabulário. Então, como eu falei, ao estudar agora, desconhece alguma palavra, procure, tá? Substituir palavras por sinônimos também é uma parte legal. Resumir cada parágrafo com suas palavras. Dentro da prova de concurso, eu tento Leonardo, né, quando eu acho uma parte muito difícil, às vezes tem um texto que ele precede, né, a pergunta. Tem só um parágrafo pequenininho. Então eu tento ler como se eu estivesse dando aula sobre ele, como se eu estivesse explicando para alguém aquele parágrafo. E só depois disso eu leio a pergunta para tentar entender o que ele está pedindo, né? Eu acho que é uma forma que ajuda na hora ali você identificar o que aquele texto quer falar para você. Crie perguntas e responda com base no texto. Também é uma dica aqui de estudo, né? Na hora da prova a gente não tem esse tempo. E observar ali se você consegue compreender aquele perigo, né? De você ir além do texto. Porque ir além do texto é uma coisa boa. Mas será que você não está trazendo informações, interpretações equivocadas? Então é importante que a gente nessa maneira de estudar, tenha cuidado, tá? Para a gente não interpretar equivocadamente. 6. Observe os recursos linguísticos usados pelo autor. Será que ele está usando ironia? Será que ele está usando uma metáfora? O que, que ele está carregando ali no texto? Qual a intencionalidade que ele quer usar? Muitas vezes isso aí ajuda, né, você entender o que o texto está passando. E, né, como eu falei antes, dentro do seu cronograma de estudos, reescrever texto com suas palavras sem mudar o sentido é uma forma poderosa de fixar a compreensão, tá? O domínio da língua portuguesa vai ser para você um diferencial que é muito competitivo. Porque tem muita gente, você fala assim, mas tem gente que já trabalhou, eu nunca trabalhei, sabe? Beleza. Vai ter ali uma prática, né? Ele vai conseguir ter uma prática que é mais que vai ajudar ali na específica. Mas às vezes ele vai muito mal no português. E aí você estudando, você vai conseguir ir bem no português e ir bem na específica. Então a gente precisa sempre buscar ter domínio das regras da língua portuguesa. É como eu falo aí pro pessoal que me para nas ruas. Muita gente me para na rua e fala, Leonardo, foi quase, no concurso de 3 dias eu quase passei, graças a você. Eu tô aí na fila de espera, talvez está chegando perto do meu número, eu acho que vou ser chamado. Gente, é uma prática, isso é muito bom. Eu amo escutar vocês quando vocês me param na rua. Mas a gente precisa ter prática de continuar entendendo nosso idioma, a nossa língua portuguesa. Vai vir aí concurso, né, para, se eu não me engano, Paraíba do Sul. Vai ter concurso da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul. Vocês aqui já estão saindo na frente, já estão estudando, já estão aqui estudando para poder entender, né, tudo que o texto tem para passar para vocês, tudo que a língua portuguesa tem para passar para vocês. Por exemplo, o conteúdo de língua portuguesa para auxiliar de cuidador social, ele é bem pequeno, né?
Não tem muita coisa. Mas o que, que eu falo para o pessoal? Estudem tudo. Todas as aulas que eu der, que eu vou ter, vai ter muito português também para o cargo de nível médio. Estudem essas aulas também, porque isso vai ajudar vocês para uma prova, por exemplo, quem for fazer o Enseja, né? Pessoal aí do cargo de ensino fundamental que ainda não tem ensino médio completo. Essas aulas vão ser importantíssimas para o Enseja também. Porque não é só decorar o conteúdo, entendeu? É você decorar também como que o português pode te ajudar na prova como um todo. Às vezes a resposta está na própria pergunta. E aí a gente, entendendo a língua portuguesa, a gente consegue fazer com que a prova não seja um bicho de sete cabeças, tá bom? Concluindo, a leitura é prática, não é um dom natural. Eu sempre falo isso para as pessoas. Para a gente ter uma boa fluência, para a gente fazer uma boa prova. Ah, meu sonho é passar no concurso público. Prática, gente. Não nasci inteligente. Tive muitos problemas na minha vida mesmo que poderiam me tirar do jogo aí muito rápido, mas eu pratico a leitura. Eu pratico os estudos. Eu não fico parado no que eu já aprendi, porque a gente tem que seguir sempre em frente, tá? E ter essa prática da leitura é uma coisa que vai te ajudar a conseguir galgar cada vez cargos mais altos. Hoje é um processo seletivo, amanhã é um concurso público, né? Na prefeitura, quem sabe mais para frente é um concurso que é maior, né? Um ministério público. Você precisa aí entender para que você está estudando, tá? Quanto mais você lê livros, notícias, artigos, editoriais, provas anteriores, mais fácil será se sair bem nas provas. Invista na sua preparação e veja como os resultados nas questões de português e até de outras disciplinas vão melhorar significativamente, tá? Significativamente, tá bom? Então, essa é o ponto ápice aí, né, do que a gente precisa saber da língua portuguesa e da interpretação. Mas não parou por aí, eu trouxe, né, aqui um simuladinho com um texto que, né, a gente pode ser que, quem sabe, né, é um texto aí que tá fresco, mas, né, pode ser que não, gente. A gente aqui é de hipóteses, tá? Então a gente vai ler esse texto aí para responder as próximas questões. Oitava FEATRE chega ao terceiro dia com programação gratuita na Praça São Sebastião. A oitava Feira de Educação e Artes de Três Rios, FEATRE, está movimentando a Praça São Sebastião, reunindo crianças e adultos em um espaço de troca, aprendizado e diversão. Promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o evento segue até domingo, dia 13. Com o tema Vozes da Diversidade na Luta pela Equidade Racial, a oitava FEATRE conta com extensa programação gratuita, com atividades educativas, culturais e recreativas para todas as idades. Entre as atrações, a contação de histórias, apresentações teatrais e aéreas, música, dança, brincadeiras e muito mais. A oitava FEATRE promove um espaço de valorização da educação, da cultura e da diversidade, fortalecendo as trocas entre escola, comunidade e sociedade. Parabenizo a todos os profissionais envolvidos nesse brilhante evento, disse o prefeito em exercício de Três Rios, Jonas Dico. Então, um texto simples, né? Não é um texto com muitas camadas, né? Com um nível de dificuldade maior, acredito eu. A gente consegue aí entender, né, o que esse texto está falando, o que ele está se tratando. Então, aqui, eu já daria a dica para vocês. Como eu passo todas as questões aqui, elas são sobre... é, elas são sobre o texto, eu leria, claro que eu não vou ler aqui com vocês, né, para a nossa aula não ficar longa, mas eu leria todas as questões primeiros, tá? É uma dica que eu dou na hora lá. E depois você volta no texto lendo de novo. Mas aqui, né, como eu mando o material antes para vocês, eu vou presumir que vocês já leram mais de uma vez, tá? E agora eu lendo, né, fica como
essa segunda leitura. Então, vamos lá. Questão número 1. De acordo com o texto, qual é o tema da oitava FEATRI? A. A valorização da cultura terriense. B. A importância da educação infantil. C. Vozes da diversidade na luta pela equidade racial. D. Educação e tecnologia no século XXI. E. Escola e comunidade, parceria para o futuro. Então, aqui a gente tem, né, uma questão aí de nível fácil. É uma questão fácil, tá? E aí, a gente sabe que a nossa resposta é a letra C, né? O tema da oitava FEATRI aqui em Três Rios é Vozes da Diversidade na Luta pela Equidade Racial. Essa pergunta ela vai exigir uma leitura atenta e direta do texto, mas, né, esse tema ele está explicitamente mencionado na segunda linha do segundo parágrafo, né? Com o tema Voz da Diversidade, a luta pela equidade racial. As demais alternativas, elas vão trazer temas genéricos e relacionados, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a leitura, tá? Porque, por exemplo, a valorização da cultura tririense. A gente sabe que valoriza a cultura, mas esse não é o tema oficial. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa leitura rápida, que às vezes a gente perde o fio da meada, né? A gente não leu ali o nome do tema, né, da FEATRI, e a gente acaba marcando algo que a gente acha importante. Ah, eu acho que é a valorização da cultura triense. Você acha, mas dentro do processo seletivo e dentro da prova, você não pode achar, você precisa ter certeza, tá bom? Então, aí, gabarito, letra C. Ok? Então, vamos para 2. Qual dos órgãos abaixo é responsável pela organização da oitava FEATRI? A. Secretaria de Cultura e Lazer. B. Secretaria de Assistência Social. C. Governo Federal. D. Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Ou E. Secretaria de Turismos e Eventos. Outra questão fácil, né? Com base no texto. Também não acredito que dê, né, para a gente esquecer, mas é perigoso aí, porque você está fazendo um processo seletivo da assistência social, e aí acaba, né, esquecendo de pegar aquela parte ali do texto, aí você pensa, pô, é uma prova da assistência social, vou marcar assistência social, e aí erra, né? Então, a gente sabe aí que ali no primeiro parágrafo já está falando que ele foi promovido pela prefeitura através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, tá? Então, nossa resposta correta também vai ser a letra D. Não tá difícil, né, gente? Interpretação aí, por enquanto, dentro do texto, sem dar motivos para a gente interpretar, tá tranquilo. Acho que dá para seguir, né? Então, vamos lá. Questão número 3. Qual das opções representa corretamente o objetivo da FEATRI conforme o texto? A. Valorizar a educação, a cultura e a diversidade, promovendo trocas entre escola, comunidade, comércio e setores empresariais. B. Promover encontros entre artistas de regionais, nacionais e internacionais com o intuito de promover um grande encontro diverso. C. Estimular apenas atividades recreativas para as crianças. D. Fortalecer apenas a prática esportiva e o turismo local com atividades recreativas para crianças do município. Ou letra E. Incentivar o comércio e o setor empresarial de Três Rios. Essa já é uma questão aí que ela dá para a gente errar se a gente não tomar cuidado, né? Porque eu preciso saber o objetivo correto da FEATRI, né? Mas quem aí entende um pouquinho vai saber que essa é a resposta correta, é a letra A. Por quê? Porque a gente vai estar valorizando a educação, a cultura, a diversidade, promovendo trocas entre escola, comunidade, comércio e os setores empresariais. Por quê? Porque a gente vai ter ali dentro da própria feira
por exemplo, empresas de livro, empresas de eventos, shows, a gente vai ter o próprio comércio, né, vendendo as coisas, a gente vai ter as escolas, a gente vai ter parcerias de diversidade. Então, nosso gabarito aí é a letra A, ok? 4. Com base no texto, assinale a alternativa que expressa uma inferência correta sobre o impacto social da oitava FEATRE. Inferência é aquilo que a gente precisa ir além do texto sem extrapolar, tá bom? A. A programação restrita ao público infantil limita o alcance do evento, mesmo com eventos diversos. B. Ao oferecer uma programação gratuita e diversa, o evento democratiza o acesso à cultura e fortalece vínculos sociais. C. A feira visa exclusivamente a promoção de talentos artísticos e profissionais. D. A oitava FEAT tem como foco principal o entretenimento comercial para fins lucrativos. E. O evento se restringe às escolas municipais e não envolve a comunidade externa. Aí a gente já tem uma questão de nível difícil. Por quê? Porque a gente precisa inferir. E aí, quando a gente infere, como eu falei, é aquela leitura profunda que você leva tudo que você conhece, né, seu, tudo que você tem aí de bagagem cultural sobre leitura, sobre o que te ensinaram, né? Então, é uma questão que vai exigir que você interprete o impacto social do evento com base nas informações do texto, mesmo que a resposta não esteja expressa literalmente, tá? Então, a gente tem aí no texto, né? O texto ele fala que a oitava FEAT está acontecendo na Praça São Bastião, que é um espaço público e aberto. Ele fala que a programação é gratuita e voltada para todas as idades. O evento promove troca, aprendizado e diversão e valoriza a educação, a cultura e a diversidade. E a fala do prefeito, no final, destaca o fortalecimento das trocas entre escola, comunidade e sociedade, tá? Então, analisando as alternativas aí, nossa alternativa correta é a letra B, né? Ao oferecer uma programação gratuita e diversa, o evento democratiza o acesso à cultura e fortalece vínculos sociais. Então, essa alternativa vai ser uma inferência coerente, tá? Com base nas informações do texto. A gratuidade e a diversidade de atividades, elas tornam o evento acessível e fortalecem os laços sociais entre comunidade, escola e sociedade, tá? A letra A, ela fala que a programação é restrita ao público infantil. E a gente sabe que está incorreto, né? O texto ele afirma que a programação é para todas as idades. Então, não tem como a gente inferir essa alternativa aí do texto. Então, a letra A está incorreta. A letra C fala que a feira ela visa exclusivamente a promoção de talentos artísticos profissionais, né? E está incorreta também, porque o texto não fala em talentos profissionais e nem restringe o foco a esse público. A letra D fala que a FEATA tem como foco principal o entretenimento comercial para fins lucrativos. E está incorreto, né? A gente sabe que tem coisas lá vendendo, mas esse evento em si, ele é gratuito e promovido pela prefeitura. E a prefeitura não quer ganhar dinheiro com aquele evento, né? Ela deixa que a sociedade em si, em volta, venda as coisas para fomentar aí o turismo, e o comércio que está ali acontecendo, mas sem fins lucrativos para a própria prefeitura. Que seria, no caso aí, sim, cobrar entrada. Aí sim ela estaria visando lucro, mas não é o caso, tá? Letra D também está incorreta. E letra E, o evento se restringe a escolas municipais e não envolve a comunidade externa. Falso, né? O texto menciona crianças, adultos e comunidade, ou seja, diversos públicos, né? A comunidade aí também é as escolas particulares, né, cursos, como a gente tem visto aí na FEATRE acontecendo aí já há mais de 8 anos, tá? Então vamos aí para a nossa questão 5. Em relação ao discurso citado no texto, analise a seguinte afirmativa. A fala do prefeito em exercício indica um posicionamento valorativo. Questão difícil, hein? Essa afirmativa está A, incorreta, pois o prefeito apenas descreve a programação.
B, correta, pois ele expressa reconhecimento ao trabalho dos profissionais envolvidos. C, incorreta, já que o prefeito critica a organização do evento. D, correta, pois ele relata de forma neutra o andamento da feira. É incorreta, uma vez que o prefeito em exercício não se pronunciou no evento. Agora, nas questões, fica fácil de descobrir qual que é a nossa questão correta, né? É a letra B, tá? Porque ele está expressando o reconhecimento ao trabalho dos profissionais envolvidos, né? É um juízo de valor, por isso que ele é valorativo, tá? Ele ele traz ali um valor que é positivo para os profissionais que estão trabalhando nessa feira, tá? Então, a B é a nossa resposta correta, pois ele expressa reconhecimento ao trabalho dos profissionais envolvidos. É isso, gente. Interpretação não é um bicho de sete cabeças. Português não é um bicho de sete cabeças. A gente precisa aí, né, entender a língua portuguesa mais a fundo, mas não só com a interpretação, mas também com a nossa gramática, com tudo que a língua portuguesa tem a oferecer, tá bom? Então, fico por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Terão outras, principalmente na parte específica, tá? Eu vou mandar já amanhã mais duas aulas para a gente estudar. E até dia 20 a gente vai ter bastante aula aí para vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos estudar, vamos cair para cima desse edital, para a gente entender aí o que que ele está pedindo, o que que é que a gente precisa entender aí para a gente vencer essa prova aí, conquistar uma pontuação bem boa para a gente entrar, tá bom? Então fiquem com Deus.